Se você está assistindo isso agora, prepare-se para questionar tudo o que sabe sobre a Terra. Existe um lugar no México onde as leis da física simplesmente param de funcionar. Nesse lugar, bússolas giram sem parar, sem jamais apontar para nenhuma direção. Rádios morrem, GPS some e qualquer sinal eletrônico desaparece completamente no silêncio. E quanto mais você se aproxima do centro, mais o mistério se aprofunda. Em 1970, um míssil militar americano saiu da trajetória e caiu exatamente aqui. Não foi erro humano. Os sistemas simplesmente pararam de responder sem explicação. Soldados foram enviados em missão secreta para recuperar os destroços no deserto. E o que eles encontraram naquele deserto nunca foi revelado ao público, mas meteoritos também caem aqui com frequência que desafia qualquer cálculo estatístico. Como se algo neste ponto específico do planeta atraísse objetos do espaço. O campo magnético terrestre aqui se comporta de forma completamente anômala e documentada. Instrumentos de medição registram variações que nenhum geólogo consegue explicar com ciência atual. Pesquisadores passaram anos tentando mapear onde essas anomalias começam e onde terminam. E descobriram algo ainda mais perturbador. Os limites da zona se movem sozinhos. Isso contradiz todos os modelos estabelecidos de comportamento do campo magnético terrestre. Mas há uma camada ainda mais profunda que pouquíssimas pessoas conhecem. A zona do silêncio está no mesmo paralelo 27 do Triângulo das Bermudas, e também do Himalaia, do Tibete, do Egito e de outros lugares inexplicáveis. 5 dos lugares mais enigmáticos do planeta, alinhados exatamente na mesma latitude. Coincidência ou geometria que a humanidade ainda não aprendeu a ler? Mas voltemos ao deserto, porque o mistério aqui tem ainda mais camadas. Moradores da região descrevem há gerações luzes que se movem rente ao solo. Não fazem barulho, não têm origem. Aparecem por minutos e somem sem rastro. Cientistas tentaram explicar com depósitos de magnetita no subsolo do deserto. Mas essa hipótese resolve apenas uma fração mínima das anomalias documentadas. A concentração de meteoritos, por exemplo, segue padrão que nenhuma teoria atual justifica. E então há as pinturas rupestres pré-colombianas nessas rochas que poucos visitam. Figuras com proporções impossíveis para a anatomia humana, gravadas em pedra há milênios. O que essas pessoas viram que as fez registrar com tanto cuidado? Em 1993, o governo mexicano criou uma reserva de biosfera ao redor da zona, oficialmente para proteger flora e fauna. Mas os pesquisadores notaram algo diferente. A área protegida cobre exatamente os pontos de maior concentração de anomalias documentadas. Proteger a natureza ou proteger um segredo? Essa pergunta não tem resposta oficial. E quanto mais tempo passa, menos o mistério parece estar se resolvendo. Tudo aqui existe na fronteira entre o que entendemos e o que não entendemos. Mapas antigos desta região têm uma característica estranha que poucos pesquisadores notaram. Esta é a Zona do Silêncio, e o vídeo de hoje vai até o fundo. Governos sabiam, militares sabiam, e durante décadas preferiram o silêncio ao debate público. Operações militares sobrevoaram essa região repetidamente sem jamais publicar relatórios completos. Equipamentos de comunicação de última geração se tornavam inúteis ao cruzar certos limites. Expedições científicas acamparam aqui por semanas, tentando documentar o que não tem nome. Amostras de solo foram coletadas e analisadas em laboratórios de 3 países diferentes. O Triângulo das Bermudas fica exatamente no mesmo paralelo e tem os mesmos fenômenos. As pirâmides do Egito também ficam no paralelo 27. Isso não pode ser coincidência. Viajantes que passaram pela região relataram sensação de desorientação sem causa identificável.
Em 1976, uma família inteira encontrou dois estranhos pedindo água no meio do nada. No dia seguinte, não havia pegadas, não havia marcas, como se nunca tivessem estado lá. Laboratórios tentaram identificar a composição mineral exata que causaria as interferências eletromagnéticas. Arqueólogos encontraram artefatos cerâmicos que não correspondem a nenhuma cultura pré-colombiana catalogada. A concentração de pedras de origem meteórica aqui é maior que em qualquer área equivalente. Pesquisadores obsessivos dedicaram décadas inteiras tentando publicar resultados que universidades recusavam. Cada novo instrumento levado ao campo precisava ser calibrado e logo perdia a calibração. Fotografias militares da cratera do míssil Athena foram classificadas e nunca divulgadas oficialmente. Caravanas militares cruzaram esse deserto sem deixar registro público de suas missões. Objetos de obsidiana polida foram encontrados aqui sem origem geológica natural possível. Tempestades de areia nesta região têm comportamento diferente das tempestades do deserto ao redor. Diários de pesquisadores de campo mostram progressão de dados cada vez mais inexplicáveis. Há registros de auroras boreais nessa latitude, fenômeno que não deveria ocorrer aqui. A coleção de meteoritos encontrada neste deserto é de diversidade impossível para a área equivalente. Estruturas de pedra pré-colombianas aqui têm alinhamento astronômico preciso que só é visível do ar. Marcações em rochas revelam geometria, que não é resultado de nenhum processo erosivo natural. A frequência de tempestades elétricas sobre essa área específica está muito acima da média regional. Cada nova medição do campo magnético confirma o desvio e aumenta a margem de anomalia. Lagos temporários se formam aqui após chuvas raras, criando paisagens que parecem de outro planeta. Sismógrafos registraram microvibrações constantes no subsolo desta zona, sem fonte identificada. As formações rochosas ao redor da zona criam um perímetro natural que parece intencional. Cada ponto de anomalia marcado por pesquisadores revela que a zona é maior que se pensava. No momento em que o míssil saiu de controle, nenhum sistema de bordo respondeu. O próprio solo desta zona tem composição mineral diferente de qualquer ponto ao redor. Instrumentos de topografia registraram distorções geométricas que não deveriam existir em terreno plano. Expedições noturnas relataram sons de baixa frequência abaixo do limiar auditivo humano normal. Em escala micro, o solo desta zona organiza cristais em padrões que desafiam a entropia. Do alto, padrões no terreno sugerem estrutura que não pode ter sido criada apenas pelo vento. Relógios mecânicos paravam ao cruzar certos pontos e retomavam ao sair da área. Este deserto existe igual a milênios, indiferente a cada tentativa humana de explicá-lo. A operação de recuperação do míssil foi conduzida com protocolo de alto sigilo. Plantas endêmicas desta zona têm propriedades que não foram encontradas em nenhum outro lugar. Até a luz se comporta diferente aqui. Miragens formam onde a física não as justifica. Dois compassos na mesma coordenada apontam em direções diferentes. Isso não deveria ser possível. Cientistas de países diferentes chegaram às mesmas conclusões e encontraram as mesmas resistências. Satélites passam sobre a zona, mas seus sinais não alcançam os receptores no solo. Vista do alto, a zona do silêncio parece ter peso diferente sobre o mapa. Medidores de radiação registram leitura acima do background normal em área aparentemente comum. Répteis únicos desta zona têm características evolutivas impossíveis para o tempo geológico da região. As paredes do cânion próximo revelam que este deserto foi oceano há 90 milhões de anos. Escavações arqueológicas revelam estruturas soterradas maiores do que qualquer estimativa inicial previa. Raios caem repetidamente no mesmo ponto, como se o solo estivesse chamando as descargas. Amostras de rocha retêm magnetismo muito acima do esperado para sua composição declarada. No mapa noturno do planeta, a zona do silêncio é um vazio escuro entre luzes humanas.
Há registros de interferência eletromagnética nessa região desde antes dos rádios modernos existirem. Até os cristais do solo formam geometrias que a física do caos não consegue reproduzir. Cientistas ainda vêm aqui com instrumentos novos, e os instrumentos novos também falham. Documentos oficiais sobre essa região foram parcialmente desclassificados. O que foi apagado é mais revelador. À noite, voando sobre esse deserto, você não encontra nenhuma luz humana em nenhuma direção. Uma fotografia de 1973 capturou algo que décadas de análise não conseguiram identificar. Aqui, o solo e o cosmos parecem conectados de uma forma que não sabemos nomear. Até o tempo parece se comportar diferente dentro dos limites desta zona. Nenhuma tecnologia que o ser humano criou funciona aqui como deveria funcionar. E quando você sobe alto o suficiente para ver o planeta inteiro, percebe que este ponto pulsa diferente. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo.